Então, começando a gravar a aula, boa tarde aí para quem não conversei. Povo que fica faltando muito às aulas, tem dia que só tá eu e Laila aqui, eu, Adel, Kaique, né? Mais ou menos esse povinho que vai aparecendo sempre. A Laila não falta, mas só que é o seguinte, se vocês continuarem faltando desse jeito, nós vamos ter que começar a dar ponto para presença, porque senão tá complicado. Quantas aulas? Para vocês terem noção, na aula passada só veio Kaique, Laila e Letícia. O restante, cadê? O que estava fazendo? Vocês sabem que à tarde é horário de estudar, não tem motivo para poder... Não trabalha. Pode ser que ajude em casa a fazer alguma coisa e tal, mas mesmo assim, né, gente? Vamos cooperar, porque senão nós vamos... Não vai dar certo, né? Tem que ter responsabilidade aí. Eu sei que está complicado, todo mundo sabe, mas vocês têm que ter o compromisso. Bom, o Kaique pediu aí para poder relembrar a matéria aí de polinômios, né? Professor, eu estava falando, era essa matéria aí. Você poderia depois se mandar lá no grupo? Ah, tá. Você quer que mande isso aqui? É só mandar isso aqui? Não precisa só revisar isso aqui, não? Não, eu só precisava que você mandasse no grupo. Tá, beleza. Eu queria só que você mandasse para mim no grupo, por causa para mim depois só imprimir lá depois no caderno. Beleza, eu vou revisar para vocês fazerem atividade com segurança, ó. Então, polinômios, triângulos, ângulos nos polígonos. Essa aí é a unidade 4 do livro 1, né? Então, a gente tem aqui duas figuras que são poligonais, né? São polígonos, e uma figura e duas outras figuras que não são polígonos. Essa aqui não é polígono, por quê? Tudo que cruza linha, se cruzou linha, não é polígono, tá? Eu posso ter um puxadinho aqui, duas linhas puxando? Posso, mas eu não posso pegar essa linha e puxar ela para cá e falar que é um polígono, tá? Aí não é polígono. Uma circunferência não é polígono, porque ela é uma circunferência, é outra categoria. Bom, tem gente que fala que circunferência é um polígono de infinitos lados. Tem problema falar isso? Não, não tem problema não. Mas os cálculos de polígono já não servem mais para ela. Por que não serve? Porque ela já deixou, né? Elas não têm todas as características, ela vai atender outras características já. Ela começa a ser outra figura geométrica. Polígonos convexos. Quem são os polígonos convexos? São aqueles que apresentam ângulos internos menores que 180. O ângulo de 180, né, é o ângulo raso, né? É o ângulo aqui do meu antebraço, ó. Ângulo de 180 graus. Esse ângulo formado aqui pelo meu antebraço. Então, qualquer ângulo que seja menor do que ele, ó, ou seja, qualquer uma dessas aberturas, quando eu fecho o meu braço, é um ângulo menor que 180. E aí, esses ângulos podem formar polígonos convexos. Outra forma que eu tinha passado na última aula de falar de polígonos convexos, né, de verificar polígonos convexos, era o método dos pontos, tá? Aí eu vou fazer aqui um polígono, para vocês entenderem como que vai ser o método dos pontos. Aí vocês acompanham aqui na tela em que eu apareço. Bom, dá para ver grande quando eu estou apresentando? Dá para aumentar a tela que eu apareço? É só você apertar 2 vezes na sua tela. No caso, quem está vendo você. Mas para vocês verem, eu acho que não. Então, não tem a tela que está mostrando o Word? Aí no outro lado está mostrando, de baixo está mostrando a sua tela pequena. Se você clicar 2 vezes, nossa, se a gente clicar 2 vezes na sua, está trazendo você, vai aparecer você grande. Ah, beleza, porque no meu não dá certo não. Na hora que eu clico, a paradinha aí, a filmagenzinha pequena, some. Então, o método dos pontos é o seguinte, você escolhe 2 pontos quaisquer dentro do polígono, né? 2 pontos geram uma única reta. E aí gera uma retinha nela. Todos os pontos da reta estão dentro do polígono? Estão. Aí eu vou pegar mais 2 aqui. Estão. Vou pegar mais 2 aqui.
Estão. Vou pegar mais dois aqui. Estão. Qualquer dois pontos que eu queira pegar, né? Se quiser pegar um aqui, outro aqui, pode. O importante é que ele tem que estar dentro da linha do polígono. Se todas as retinhas ficarem dentro do polígono, né? Isso quer dizer que ele é um polígono convexo. E a outra, detalhe, né? Todos os ângulos aqui são menores que 180. Ó. Todos os ângulos são menores que 180 graus. Beleza? Aí, outro tipo de método também, na verdade é o mesmo método, para polígonos côncavos. O polígono côncavo é esse que tem essa entradinha, né? Eu exagerei tanto ela aqui, não vou dar uma exagerada aqui. Então, polígono côncavo. Quando eu escolho dois pontos, melhor, falando antes sobre os ângulos, nem todos os ângulos dele são menores que 180. Ele tem um ângulo aqui que é maior do que 180. É esse. Professor, uma pergunta aqui rapidinho sobre a atividade que está valendo 2 pontos, sabe? Que eu te perguntei lá no WhatsApp. Então, ela vai entregar a quarta até que horas? Meia-noite. Ah, ainda bem. Beleza? Então, vamos lá. Então, esse ângulo aqui é maior do que 180. Olha, porque 180 seria aqui, ele tem mais um pedacinho, beleza? Então, se ele possui pelo menos um ângulo que seja maior do que 180, ele é um polígono côncavo. Outra coisa também, sobre o método das linhas. No polígono côncavo, as linhas não vão estar, nem todas as linhas vão conter todos os pontos dentro do polígono. Olha só, se eu escolher aqui esses dois pontos, beleza. Toda a reta está dentro do polígono. Mas se eu escolher um ponto aqui e um ponto aqui, os dois pontos estão dentro do polígono. Mas na hora que eu ligo, nem todos os pontos da reta, né, ou seja, nem toda a reta está dentro do polígono. Quando isso acontece, a gente fala que é um polígono côncavo, tá? Um polígono côncavo. Beleza? Voltando lá ao conteúdo, para a gente dar sequência. Então, como eu falei, polígono côncavo tem que ter pelo menos um ângulo maior do que 180. Aqui, ó, o meu polígono côncavo que eu falei. Todos esses que tiver entradinha, a gente vai falar que é côncavo. Importante, em todo polígono convexo, a soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180. Professor, o que é ângulo interno, o que é ângulo externo? Né? Todo polígono convexo. Então, vou desenhar um polígono aqui convexo. Tentar desenhar um hexágono aqui, que é mais fácil. Então, é um polígono convexo. E aí, esses caras aqui que eu fiz esse arquinho de vermelho são os ângulos internos, representados pela letra AI. É um ângulo interno, né? Então, por exemplo, o hexágono tem 6 lados, o hexágono, o hexágono, né? O pessoal fala aí das duas formas. Ele tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, ele tem 6 ângulos internos, beleza? E 6 ângulos externos, ok? Bom, como que eu faço para achar o ângulo externo? O ângulo externo, eu vou fazer um prolongamento aqui no lado. Então, prolonguei meu lado aqui, beleza? E aí, na hora que eu completar o ângulo externo aqui, eu vou ter o ângulo interno, e na hora que eu completar ele, eu vou ter o ângulo externo, ó. Faço prolongamento, vou ter um ângulo externo. Faço prolongamento, vou ter um ângulo externo. Faço prolongamento, vou ter um ângulo externo. E por aí vai, né? Faço prolongamento, vou ter um ângulo externo. Faço prolongamento, vou ter o ângulo externo. Beleza? Então é assim que você define o ângulo externo. E na hora que você soma, né? Você tem uma coisa assim. Aqui é o ângulo interno e o que sobra é o ângulo externo. Quando você junta as duas, dá 180 graus. Então, um exemplo aqui de exercício é você falar assim, que o ângulo interno de um polígono é 30 graus, você quer saber o ângulo externo. O ângulo externo, então, vai ser 180 menos 30, 150 graus.
Ok? Ok. Bom, então, continuando aí. Nomenclatura dos polígonos, né? Então, com um lado só, né? A gente dá um nome aos polígonos conforme o número de lados. Com um lado só não tem como eu fechar um polígono. Com 2 também não. Com 3 a gente chama de triângulo ou trilátero. A gente não usa muito o nome trilátero não, tá? A gente usa triângulo. Todo mundo sabe disso, né? 4, quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono, né, que é de luta, MMA. Professor, Oi. com 5 lados também dá para fazer uma pirâmide, não é? 5 Oi? ou 9, né? Com O quê? 5 lados e 9 lados, olha, com 5 lados dá para fazer uma pirâmide com 9 também, não é? Dá para fazer uma pirâmide? Ah, Eles não são pirâmides, tá? Pirâmide é figura espacial. Nós estamos falando de figuras planas, tá? Figuras que são, né, num plano só, que podem ser desenhadas no quadro e tudo mais. Não que a espacial não possa, né? Mas eu falo assim, que está só num plano, que tudo dela está num plano só. Por exemplo, o dadozinho, o cubo. O cubo é uma figura espacial. Por quê? Porque ela tem vários planos. Ela tem 6 planos diferentes. O quadrado já é uma figura plana, porque ela só tem um plano que contém ela. Plano é você pensar nos cortes, né, assim, do espaço. Então, 6 é o hexágono, 7 é heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 um decágono, 12 dodecágono, aí vai assim até chegar no 20. Aí no 20 é o icoságono, né? Ico é prefixo para 20 lados, 20, né? O número 20, não necessariamente lados. A gente tem, por exemplo, o icosaedro. O icosaedro é um poliedro de 20 faces, né? Ou seja, poliedro é uma figura espacial. Ele parece uma bola de futebol. A bola de futebol, se eu não me engano, é um dodecaedro. Ela possui 12 lados. Nem todas as bolas, né? Alguma delas. 21, polígono de 21 lados, 22, polígono de 22 lados, 50 lados, polígono de 50 lados, tá? Então a leitura muda a partir de 20, né? Só você falar o número de lados. Polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles que possuem lados iguais, ou seja, o tamanho do lado é sempre igual e ângulos internos e externos iguais, tá? Então, por exemplo, eu desenhei um polígono regular, um hexágono regular, ou seja, ele possui ângulos internos e externos iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? E a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer é dado pela fórmula SN igual a 180 N menos 2, que multiplica N menos 2. Como que aplica essa fórmula? Talvez essa tenha sido a dificuldade de vocês aí. Exemplo. Vamos colocar exemplos. Número 1. Um polígono tem 7 lados. 7. Vou colocar 8 lados. Um octógono. E um polígono, vou falar que ele é regular. Um polígono regular tem 8 lados. Tem 8 lados. Determine, vou colocar aqui. Determine o ângulo interno, externo. Vou até pedir para calcular primeiro a soma dos ângulos internos, usando o ângulo interno e o externo.
e o externo. Então, pessoal, a gente já sabe que o polígono ele tem 8 lados. Então, o N dele, o N é igual a 8. Se ele tem 8 lados, ele tem 8 vértices, ele tem 8 arestas, tá? Aresta e lado é a mesma coisa nessa situação. Então, na hora que eu coloco aqui a soma dos 8 lados, aí tem esse Nzinho pequenininho, onde tiver N, eu vou trocar por 8. Vou até colocar aqui maior. A soma dos 8. Qual que é a característica de um polígono regular? Ele tem tudo igual, né? Os lados, tudo igual. Então, 8 menos 2 é 6. Quanto que é 180 vezes 6? 1080. É 1080. Então, a soma dos ângulos internos é 1080. Bom, se a soma dos ângulos internos é 1080, então a gente vai fazer agora nós vamos calcular. Ué, cadê o negócio que estava aqui? Vou jogar essa aqui para baixo, gente, porque senão tá atrapalhando a gente a ver aqui. Então, olha só. Não tem aquela questão que você colocou lá em cima, falando o nome dos polígonos? Deixa eu colocar na prova. Qual é o nome dos polígonos? Com 10, 15... Não, eu não vou cobrar isso, não. Vocês têm que saber só até 10. É o 10 e o de até 10 até 20. E o 20. De 3 até 10 e o 20. Só isso. Se colocar para cima, mais acima de 10, nós morremos. De tanta coisa que é tão difícil que o nome é. Não, morre não. Oi, quem quer perguntar, pergunte. Uma pergunta aqui rapidinho. Depois de 21, que é polígono de tantos lados, sempre é assim? Polígono de tantos lados? Sempre, 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 sempre. Ok? Aí, gente, vamos ter lá, 1080 dividido por 8, né? Então, se 1080 é a soma, e todo mundo é igual, né? Todo mundo tem o mesmo ângulo, aí eu vou dividir 1080 por 8, né? Então, ou seja, um polígono de 8 lados tem 8 ângulos internos. Então, você pega a soma, divide por 8, cada ângulo interno dá 135 graus. Beleza? 135 graus. Por isso que ele todos os ângulos dele são menores que 180, né? Ele é convexo. Por isso, ok? E aí, nós já calculamos isso. E a gente sabe de uma coisa que eu falei para vocês no início da aula. Que coisa que a gente sabe? Que o ângulo interno, que é representado por esse AI aí, mais o ângulo externo, quanto que tem que dar, gente? Quanto que tem que dar o ângulo interno mais o ângulo externo? 180 graus. Tá? Então, se o ângulo interno vale... Se o ângulo interno vale 135, então o ângulo externo... O ângulo externo vale quanto? 90? Então, vale. Que número que você pode somar 135 para chegar a 180? 90. Não. 135 mais 90 não dá 180. Não. 45, né? Então, o ângulo externo é 45 graus, tá? Beleza? Isso aí é coisa que a gente vai aprender esse ano, a resolver esse tipo de continha, que é as equações. Mas essas aqui são muito fáceis, né? Você sabe, ó, 135 mais que número que dá 180. Beleza? Então, olha para você ver, esse polígono que eu falei aqui para vocês, que possui 8 lados... Ele tem a soma dos ângulos internos 1080, o ângulo interno 135 graus
e o ângulo externo de 45 graus. Tá bom? Então é isso. Só fazer isso. Não tem segredo. Ok, Jus? Ok. Então, beleza. Já deu o nosso horário aí. Até passou um pouquinho, até repondo aí aquele atraso do início da aula. Aí eu vou disponibilizar o link no Ô, YouTube. professor. Quem tiver alguma dúvida, pode consultar lá, assistir a aula de novo. Oi. Nesses 10 minutos agora de intervalo de cada aula, né? No caso, eu já vou te mandar o trabalho 1, tá? Beleza. Aí não esquece de mandar o nome, não. Tá bom. Bom, falou. Você vai mandar lá no grupo, né? Devedores aí, eu tô esperando a atividade, hein? Não quero ficar cobrando vocês. Professor, você vai mandar os formulários e isso aí lá no grupo, né? Eu vou mandar esse arquivo aqui, o formulário eu já mandei. Mas se Você eu mandou esquecer, já? já tá lá no grupo o link do formulário. Tá bom? Ok. Falou então. Tchau. Tchau.